Fala, igreja, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rebeca do Carmo e esse daqui é o Estúdio 3, um podcast cristão. E igrejas, hoje a gente vai começar a nossa série, porque nesse mês dos namorados a gente vai falar só sobre relacionamentos. E a gente vai começar a nossa série do Lovecast, igreja. E o primeiro casal que vai conversar com a gente é um casal que eu conheço muito que bem, igrejas. Meu pai e minha mãe, seu Armando Bonfim e dona Ruth do Carmo. Sejam muito bem-vindos. Fala aí, dona Ruth do Carmo. Boa tarde, graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe, povo de Deus. Só isso? Só isso, olha. Não vai falar? Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz porque eu estou aqui com a minha esposa, com a minha filha. Eu estou felicíssimo. Igreja, a gente já fez um monte de gravação hoje. Ele tá super cansado, mas ele tá aqui, que a gente vai fazer. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, né, pai? Deixa eu cumprimentar os meus amigos. Cumprimenta. Aê, meus amigos! Hoje a plateia tá cheia, igreja. O povo trabalhando aqui, mas o Senhor vai conduzir, amém? Amém. Bom, igreja, a gente vai falar sobre como eles se conheceram. A história dos meus pais, ela é muito legal. Eu amo a história deles, eu fico pedindo pra minha mãe contar pra todo mundo toda hora. É uma história de luta, oração, joelho no chão, vocês vão ver, igreja. Então, quem que vai começar falando? Mamãe, você? Papai. Então, Mas a mamãe, porque a sua é mais envolvida. Se bem que eu nunca ouvi do seu lado, né? do meu lado, Você não é que você não fala, né? Você fala pregando. eu, a bem da verdade, eu não gosto muito de ficar expondo tudo da minha vida. Eu gosto. Rebeca é o livro aberto. Então, Mas são fechados. Como que eu saí desses dois? Não sabemos, vai sair. Então, mas é assim, a minha vida é assim, eu nasci num berço evangélico, não nasci num berço evangélico. Quando eu me vi por gente, eu estava dentro do evangelho. E fiquei até a minha pré-adolescência, né? Perdi meu pai com 6 anos, minha mãe ficou trabalhando com a minha avó, 9 filhos, minha mãe, né? E aí na adolescência, naquela época a gente trabalhava cedo, não é que nem hoje, né? Tá jogando na minha cara? Não. Naquela época a gente trabalhava cedo. E eu trabalhava e aí na pré-adolescência eu saí da igreja. E aí vivi uma vida desregradíssima, né? A minha mãe, tadinha, já não tinha mais como nos conduzir para os cultos, né? E aí cada um foi viver a sua vida. E eu não fui diferente. Caí nesse mundo doido, né? E por lá fiquei e apanhei muito. Tinha um medo terrível, né? Porque eu já conhecia um pouco a palavra de Deus e eu sabia que sair dessa terra sem Cristo Jesus era buraco, né? E aí eu tinha um pavor, mas eu estava lá. Eu ficava flertando toda hora com o perigo, né? Mas a minha mãe era uma mulher de oração, de muita oração. Os irmãos da igreja da época oravam muito por mim, ia muito na minha casa, me convidava para ir para os cultos, e eu fugia, e era uma loucura. Mas eu acabei me convertendo, né? Já que é para falar da vida, quando eu estava lá fora, antes de casar com a tua mãe, o seu pai teve 2 filhas, né? Minhas irmãs. Que eu nunca casei, a minha mulher que eu casei foi a Ruth. Mas a minha inconsequência, eu tive 2 filhas, né? Que é a Evelyn e a Amanda. E depois eu comecei a caminhar na igreja com mais firmeza, entende? Porque também eu confesso a vocês que a minha vida não foi uma conversão instantânea, né? Eu não cheguei na igreja e me converti. Os irmãos que me conhecem sabem disso, eu fui, voltei. Isso não é exemplo para ninguém, viu? Você vai e fica aí, não vai sair não. Entendeu? Porque tem alguns que vai e não volta mais. Mas eu fui, voltei, até que o Espírito Santo de Deus, amoroso, cheio de graça, me tomou e teve muita paciência comigo. E aí eu fui para a igreja. Só que a sua mãe, né? Aí então, a mamãe tem que falar, né? Porque a história começa com ela. É verdade. Né? Você isso. quer falar? Você que tem que falar porque começa com você, fala mãe. aí. Conta. Bom,
Eu, ao contrário dele, nasci no berço evangélico. A minha mãe era crente, o meu pai não, e eu perdi a minha mãe com 12 anos de idade. E aí, eu tinha 2 amigas que congregavam, eu congregava na Brasil para Cristo da Mariquinha Viana. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Capital. E aí, eu tinha 2 amigas na escola que elas congregavam na Brasil para Cristo da Manuel Gaia. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí elas me levaram. Aí, como eu fiquei sem igreja, meu pai não era da igreja. E aí essas 2 amigas me levaram para a igreja delas. E aí meu pai ficou muito mal, né? com a perda da minha mãe. Que a avó morreu instantaneamente, né? E com 7 filhos. Com 7 filhos. E aí, o povo que gostava de ter filho. Né? E aí a gente ficou sem era nem beira, e eu fui para a casa dessas 2 amigas minhas, que a mãe delas me levou para a igreja, né? Elas me levaram para a igreja. E aí eu conheci a minha sogra-mãe. Que a princípio era só a mãe, né? Não era a sogra. Então, eu conheci, aí a irmã Maria falou para ela, conversou, falou sobre o meu caso, que eu era órfã de mãe, que eu estava precisando de um lugar para estar, se ela não queria ficar comigo, a minha mãe. Aí minha mãe falou, não, pode deixar, eu fico com ela. E aí eu fui morar na casa da dona Ildete, que é a minha mãe. Carmo, que é a mãe dele. Minha avó. Vó da Rebeca. E eu tinha 12 anos quando eu fui para lá. E aí, eu com 15 anos, aí ela me tratou como filha. Eu não era uma pessoa fácil de se lidar. Você estava revoltada, eu estava né? revoltada porque tinha perdido minha mãe. Mas a minha mãe me conduziu... A minha mãe, a mãe dele. A mãe dele me conduziu muito, sabe? Me doutrinou, me forjou, sabe? E se eu sou alguma coisa hoje, eu devo muito a ela. Devo mesmo. E com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a gostar do Armando. E aí eu... Um cara bonito que nem eu, lá, da dentro de casa. Gente, ele era... tão lindo. Não, eu tô falando na sua juventude. Você continua sendo lindo pra mim. Então, ele era tão lindo, mas ele era muito arrogante, soberbo. Só namorava. Namorava não. Ele tinha... Conta tudo que a gente quer saber. Deixa ela tinha contar. namorado. Ele tinha mulheres, né? Mulheres? Tinha, gente. É o Jorge Aragão, gospel. Mulheres mais... Mulheres mais velhas que ele. E era tudo bonitona, né? Que você muito falava. bonita. Uma mais bonita que a outra. E eu tinha 15 anos. E a gente tem diferença 6 para 7 anos, né? E eu era muito menina. Ele jamais ia olhar para mim. Ele tinha olhar para mim de irmã. Ou de uma moça que morava na casa dele. Mas aí Deus tomou uma profeta na igreja. E falou com a minha sogra. Porque a minha sogra... a princípio, não gostou. Conta que você foi falar com a avó. Aí eu fui contar pra minha mãe o que eu tava sentindo. Porque tudo eu contava pra ela. Tudo da minha vida. E eu fui contar os meus sentimentos pelo Armando. Ela falou, o quê? Se eu não quero isso, nem pra uma menina do mundo, olha, isso, hein? Ela falava assim. Por causa da condição Você vê como dele, era bom. Minha mãe. Jogando contra mim, dentro de casa. Mas aí ela falou assim, então, se for de Deus, vai ser. Eu não quero nem próximo do mundo, quem dirá pra minha filha. Do mundo, você tá falando lá naquela câmera. Quanto mais pra minha filha, do coração, né? Que eu era filha dela do coração. E aí ela falou assim, se for de Deus, a gente vai orar, interceder pela vida dele para que ele volte para os caminhos. E aí Deus tomou uma profeta na igreja e falou com a minha mãe. Que o que eu estava sentindo no coração pela vida do Armando era dele.
E que era para eu ser uma das intercessoras na vida dele. É forte, igreja! Que era a dele. É. E aí, a minha mãe falou assim, então tá bom. Aí Deus convenceu ela o que era e nós ficamos orando pela vida do Armando. E eu borboletando. E você Agora só no rolezinho. Então, eu tava jogado no mundo. Eu não queria nem saber de nada. Na minha juventude, eu trabalhava, estudava, mas eu Era bonito, gatão. Não, esquece disso. Era. Você fala Ele isso, era assim, Ela não é. ele foi Não. chamado até pra ser modelo. Verdade. Ele era mó negão bonitão. Não precisa falar isso. Gente, ele era muito bonito. Quem olhar agora vai falar assim, mas que será? Você é gata ainda. Os donos da agência eram cegos? Não, você é gata ainda, mas Não. imagina um É. negão assim de 1,80 m, todo. Não, 85, né, que você tem. Imagina todo Não. pai, igreja, Então, com o blequinho não era. dele certinho. Então, e aí eu era bagunceiro, né? E não queria saber de nada mesmo. E elas começaram a orar por mim. Isso aí é para a gente saber que a oração de um justo muito pode ter seus efeitos mesmo. Porque se tinha uma coisa que eu não queria, era estar dentro da igreja. Não queria nunca mais voltar. Eu achava aquilo um horror. E casar com crente, então? E nem pensar. E a vida, sabe, promíscua que eu vivia, mundana, e, sabe, não estava nem aí com nada, eu não queria largar daquilo nunca, né? E elas começaram a orar por mim, né? E eu não sabia. E aí eu comecei a dar meus passos, depois de um tempo, né? Na igreja. Elas ficaram orando por mim durante 5 anos. 5 anos. Mas, pai, nesse meio tempo, você desconfiava que a mamãe, tipo, ela não dava uns... Eu desconfiei, sim. Eu desconfiei, mas Mas não dava o braço torcer. Eu namorava com uma garota. A Ruth foi muito mulher de Deus. Né? Verdade, gente. Fala essa cena aí. Ah, é do café? Do café. Ai, nossa, você foi muito maldoso. Então, fala aí, Ruth. Ele Não fui mal. A menina era modelo? Era modelo. Ela era muito bonita. Linda, um mulherão. Aí ele chegou, almoçou com a menina em casa, né? Não, fez eu fritar bife pra menina. Ela era minha irmã. Eu era irmã dele. Fez eu fritar bife e depois ele foi pro quarto com a menina e falou assim, você leva um café pra gente lá? Eu fui lá, gente, ainda levei o café. Olha, crente, né? Ó, igreja, você que tá aí esperando, o Mas Senhor eu é não Deus. fiz isso por maldade. Não. É que você nem pensava nela nem como pensava. nisso. Não, eu não fiz isso por maldade. Nessa época ele nem pensava em olhar pra mim. Mas você falou que eu fui pro quarto. Eu não fui pro quarto, eu fui pra sala. Porque se eu fosse pro quarto, Ah, minha mãe foi dava pra um tiro sala. na minha cabeça. Eu tava pensando, eu falei, nossa, que Gente, eu estranho. falei errado, porque minha sogra não ia admitir isso. Porque minha avó, tem uma adenda aqui, minha avó era assim, eles não podiam levar namorada diferente pra casa. Por exemplo, se ele aparecesse no sábado com uma, no sábado seguinte com outra, minha avó falava, você é o quê dele? Aí ela falava, ai, namorada. Ela falou, você não é não. Porque semana passada tinha outra aqui. Minha mãe... Então, minha avó, assim, eles, da porta pra fora, eles faziam o que eles queriam. Da porta pra dentro tinha autoridade. De 1,5 m, mas tinha autoridade. Minha mãe não Verdade. deixava, não. Ela dizia sempre que o que eu não quero pros meus ou pra minha filha, eu não quero pra filha de ninguém. Então, vocês que estão aqui assistindo ao vivo e a cores, né? Minha mãe era desse jeito. Não tinha esse negócio de levar uma hoje, levar outra amanhã, levar... Alguém ia cair. Não ia ter jeito. Minha mãe não deixava essa baderna e nem tampouco namorar no quarto, mas nem podia estar a sala lotada de gente. Você vai ficar aqui no meio de todo mundo e acabou. Mas eu não fiz isso por maldade. E acabou que a Ruth e a minha mãe, e mais alguns irmãos, né? Até a Ruth falou dessa questão profética, tem muita gente que não acredita, né? Ah, não, eu acho que... Mas de alguma forma Deus deu um direcionamento, eu prefiro dizer assim, né? Confirmando, porque minha mãe, ela sabia o filho que tinha, né? Você já viu essa frase? Eu conheço meu eleitorado. A mamãe fala. Então, minha mãe sabia quem era, falou, não, essa menina vai sofrer na mão desse Armando largado que sai na sexta-feira, volta na segunda depois do trabalho, ou volta no domingo, entendeu? Então, minha mãe não queria, minha mãe sabia quem eu era.
Mas ela orava a Deus para que eu me convertesse, enfim. E acabou que eu comecei a dar meus passos na igreja. E há um fato interessantíssimo nesse meu caminhar. Eu fui para a igreja, e aí eu comecei a olhar para a Ruth com outros olhos. E quando eu, na época, falei com o nosso pastor, que o nome dele é José Antônio Patriarca, eu falei para ele, pastor, eu estou pensando em namorar com a Ruth. Só que a Ruth morava em casa, entendeu? Morava lá dentro de casa. E isso era inadmissível. Como é que você vai namorar? Aí o que o pastor fez? Conversou com a minha mãe, levou a Ruth para morar na casa dele. Não, mas peraí. Tem coisa antes aí que você não tá contando. Qual? Tem muito. Você já antecipou. Peraí, tem coisa antes. E o negócio. Não, peraí. Antes disso, mãe, é aquela parte que Deus falou pra você que você já tava quase desistindo do meu pai, que ele já tava na igreja. E aí você já tava quase desistindo dele porque ele tava te tratando igual nada. Porque ele já estava gostando dela e não queria admitir. Já tava na igreja, convertido, remido, lavado no sangue, mas não queria admitir que gostava dela. Aí como é que foi esse dia? Foi assim, esse dia eu tinha ido na casa do meu irmão. Ele morava numa rua acima da onde a gente morava. Seu irmão de sangue, né? É, meu irmão de sangue. E aí Deixa eu ver, Everaldo. Eu desci a rua pela outra rua e tava subindo porque o Everaldo ia na casa da Sandra Gonçalves. Aí eu subi. Aí ele me viu vindo lá de cima e falou, mãe, onde a senhora falou que a Ruth foi? Aí minha mãe falou, foi na casa do Everaldo. Ah, não sabia que o Everaldo tinha mudado. Ele falou bem assim. Aí ele estava... ele nem lembra disso. Aí minha mãe pegou e falou assim, Ruth, por onde você veio? Quando você chegou? Não, quando eu cheguei, onde você estava? Eu falei, na casa do Everaldo, onde eu falei que ia. Ela falou assim, por onde você veio? Minha mãe era muito sábia, sabe? Ela pegava. Aí eu falei assim, eu vim lá por baixo, porque o Everaldo ia na casa da Santa Gonçalo, e eu fui lá por baixo com ele e subi. Ela falou assim, eu falei, mas por que a senhora está perguntando? Aí ela pegou, é que tem uns e outros aí, que abre a janela, fecha a janela, e eu acho que ele viu você lá e falou assim, não sabia que o Everaldo tinha mudado, perguntou, né? Aí eu falei assim, aí ele pegou e falou assim, mãe. Ele ouviu do quarto minha avó falando isso. Ele ouviu do quarto minha mãe falando isso, minha sogra, gente. Aí ele viu eu falando isso, aí ele pegou e falou assim, mãe, o que a senhora tá falando aí? O que a senhora tá falando aí? Aí ele falou assim, a senhora sabe quem essa menina é pra mim? Essa menina é pouco lixo pra mim. Aí, me desprezou de uma tal forma. O jogo virou a igreja. Aí... Aí ele... essa exposição tá demais pra mim. É só essa. Ele pegou e falou assim pra mim, isso é porque Deus tem poder mesmo. É porque essa parte é muito poderosa. Então. E aí ele pegou, aí ele falou isso pra mim, o meu coração se desceu de uma tal forma, que eu falei assim, Jesus, eu não quero mais. O Senhor, e aí Deus tinha me falado que tinha confirmado no meu coração e na minha sogra que era ele, mas eu falei, Senhor, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais essa relação, eu quero que o Senhor arranca do meu coração esse amor que eu tenho por ele. Porque tem outro adendo, né? Que Deus falou pra você quando você era muito novo, quando você tava começando, que esse amor Deus havia colocado no seu coração, mas se você quisesse... Ele arrancaria. Ele arrancaria. Então você que tá achando aí que tem predestinação, que a pessoa... é escolha. Então até no que Deus colocou no coração dela, ele deixou ela escolher. Aí vem essa parte. Então, aí veio essa parte. Aí eu peguei... Aí vem essa parte. Tinha um corredor assim do apartamento, eu fui pro meu quarto, fechei a porta e fiquei lá quieta, não falei nem com a minha mãe isso. Só falou pra Deus que não queria mais. Só falei pra Deus que eu não queria mais. Que era pra ele arrancar isso do meu coração. Esse amor que eu tinha por ele. E aí, veio lá na casa da minha mãe, era cheio de gente para orar, né? Aí veio um profeta, o profeta Pedrinho, né? E falou, foi orar com a minha mãe e falou, Ruth, vamos orar?
vamos orar, Ruth. Aí minha mãe me chamou, vamos orar. Eu falei, não quero orar, não quero orar, não. Mas aí, de tanta insistência, eu fui orar. E aí, a gente estava orando, Pedrinho não sabia de nada. Quem sabia dessa situação era eu e minha mãe. Deus tomou ele em profecia e falou assim, serva, por que tu falas que tu não queres? Se você soubesse como está na palma da tua mão, você não falaria isso. E aí, Deus fez um reboliço, que aí ele vai contar a história, o que Deus fez, né, amor? Então, aí é que a gente fala dessas coisas, eu sou meio preocupado em falar da profecia. dessas coisas de profecia, porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo... Mas aconteceu um fato... Mas é a história de vocês. Mas aconteceu um fato tão interessante que dentro dessa situação, eu já estou caminhando dentro da igreja, entende, com todas essas dificuldades que eu falei, mas já estava muito mais firme e tal e tal. E aí, como eu disse, eu fui falar com o pastor e ele falou, Armando, mas isso não é possível, ela mora na tua casa e tal. E eu era muito próximo dele, ele era muito meu amigo, né? E eu falei, mas então como é que vai fazer? Ele deixa que eu vou conversar. Aí e como você escolheu ela, pai? Não, então. Você vai contar depois? Deixa chegar lá. Perdão. Aí, o que aconteceu? Eu falei com ele, né? E ele foi conversar com a minha mãe, trataram de que a Ruth iria morar agora lá com a família do pastor, né? E eu ficava lá na minha casa. E, enfim, aí fiquei lá, tal, nisso nós sentamos, conversamos, vai namoro, é isso mesmo, e tal, nós vamos namorar, e bababá. E eu fiquei muito tempo namorando com o pastor, porque eu vivia com ele para cima e para baixo, né? Nós não tivemos namoro, né? Tivemos namoro, mas não assim, muito, porque eu vivia com o pastor para lá e para cá. E aí acabou que um dia teve uma reunião, tinha reunião antigamente dos jovens, né? A gente falava da mocidade, e no final do ano teve amigo secreto, nós fazíamos, era uma coisa, era um amigo secreto, não era para dar presentes, cara, era só para a gente curtir ali, sabe, a amizade e tal. E aí, na época, era o Eduardo Lippe, o líder dos jovens, né? Meu amigo Eduardo, um grande abraço para você. Ele pegou, colocou os nomes de todo mundo que se envolveu, a gente chama de salva, né? Uhum. Onde se recolhia as ofertas e colocou os nomes lá no papelzinho, tá? E cada um tirava o nome. E eu estava sentado no final, assim, da igreja, né? Dos bancos, junto com o Rinaldo, um grande amigo nosso também. E aí eu peguei e falei para Deus assim, se a Ruth for para ser minha esposa, não faça isso, isso pode não funcionar com todo mundo. Não funciona mesmo, igreja. Aí eu peguei e falei para Deus assim, e a mocidade era grande, né? O Chuca tá aqui, lembra disso, né? Você não estava lá, né? Você não estava lá, Chuca? Não, você não estava, né? Você veio depois, né? Mas a mocidade era grande. Muito e eu estava mulher. sentado lá no fundo. E aí, quando o Eduardo pegou os papéis, colocou na salva e começou, e falou, eu vou passar e você pega o nome, eu peguei e falei para Deus assim, Deus, se a Ruth é para ser minha esposa, e aquele dia eu estava decidido, se não é, eu vou pular fora. Se ela é para ser minha esposa, eu não falei namorada, né? Eu falei, se ela for para ser a minha esposa, eu quero tirar o nome dela. E olha que era muita gente, hein? Muita mulher. Falei, se o senhor não der o nome dela, eu não vou casar com ela e não vou nem começar nada. Agora, se eu pegar o nome dela, aí ela vai ser a minha esposa. Eu tenho certeza que o senhor me quer com ela. Aí veio passando. Eu estava na última fileira mesmo, junto com o Rinaldo. Aí eu enfiei a mão, tirei o nome. Pum! Ruth Souza. Não, Ruth S. Não, As duas eram S. Ruth S. Aí eu peguei, olhei pro Rinaldo e falei, o Rinaldo, a Ruth Silva, qual que é? Ele pegou e falou, você tirou a Ruth. Eu falei, seu cabeçudo, qual das duas é? Porque tinha a Ruth Souza, que é a irmã da Raquel. Tia da Lelê. Eu fiquei com a cabeça meio confusa.
E o Rinaldo, ao invés de falar para mim, ele ficava, você tirou a Ruth, qual das duas? Então eu falei, então, cara, eu quero saber quem é quem, fala baixo aqui para mim. Ele falou, essa aqui é a Ruth e tal, e aquela ali é a Ruth. Aí eu tomei um choque. Que era a Ruth Silva, a sua. Era a minha Ruth. E aí eu falei, Deus... Sabe assim, aquela coisa de você desafiar Deus, falar, eu vou pro desafio, pá! E aí eu fiquei assim, falei, Jesus, é a Ruth mesmo. Aí aquele dia nós conversamos, eu falei com o pastor, confirmamos e seguimos a nossa vida e fomos caminhando e a gente tá aqui, 36 anos, 36 anos juntos, casamos, foi uma bênção. Tivemos você. Depois de 5 anos, que a mamãe é a mulher dos 5, né? Ela orou 5 anos para você eu se falo converter. Que eu não sei se valeu a pena, né? Mas vale a pena, Ru? Muito a pena. Oh, meu Deus. Minha família é tudo que... Você sonhou. Que eu sonhei, verdade. Amém. Então, é isso. A nossa história não é uma coisa assim, sabe? Mas é isso. Deus nos preparou, né? Me arrancou lá da vida desregrada que eu vivia, né? Através da oração da minha mãe, da Ruth e de muitas pessoas da igreja que frequentavam a minha casa, que oravam por mim, me aconselhavam, né? Eu tenho uma cena, viu, vocês irmãos? Eu lembro que uma vez eu estava dentro do metrô, eu era na época digitador, né? E eu trabalhava à tarde. E eu tô dentro do metrô. Eu peguei o metrô ali em Santana, e aí quem me entra? Tinha uma irmã chamada Pastora Neuza, e a gente chamava ela de Irmã Neuza, que é irmã da Pastora Irene, né? E ela morava aí, acho que em Jaguariúna, né? E ela tinha ficado aqui no final de semana, e na segunda-feira estou eu indo trabalhar de metrô, sentei o metrô vazio, era tarde, né? Aí quem me entra? A Pastora Neuza. Quando ela entrou, e ela é negra, né? Fortona, era, né? Ela entrou, ela virou assim pra mim e falou, menino, você não vai tomar vergonha nessa cara? Eu falei, meu Deus! E o povo ficou olhando, acho que pensou, pô, a mãe desse negão catou ele. Você tem que voltar pra Jesus. E ela tinha uns dedão, ela enfiava o dedo assim, você tem que ir pra Jesus e não sei o que e tal. Eu sabia que ela tinha que descer na estação Tietê, que ela ia embora, né? Aquela estação parecia que não chegava nunca, porque enquanto o cara lá não falou, estação Tietê, ela não parou de falar. Toma vergonha nessa cara, e saiu apontando o dedo pra mim. Eu não levantava nem a cabeça. Você nem saiu do vagão, quando a gente passa vergonha, a gente sai de um vagão e vai pro outro. Sai como, vagão? O trem andando. Ah. Ela entrou, eu tava sentado, ela, menino, eu olhei, era ela que tava na minha frente. Aí ela nem sentou, ela só foi lá te dar o recado. Pôs a mala dela no chão e falou um monte pra mim, desceu e foi embora, né? Eu não levantava a cabeça e eu descia no Jabaquara, imagina. Eu ficava olhando, será que o povo que estava naquela hora já desceu tudo? Já trocou? Mas foi um tempo assim que eu acabei aprendendo as coisas com Deus, porque as pessoas... Hoje a gente fica alisando muito, sabe? Fica cheio de formalidade. Isso aqui vai machucar, não sei o quê, não é assim. Mas essas coisas me fizeram entender que eu não tinha que ficar lá onde eu estava. Até porque eu também confesso que eu tinha muito temor. Como eu disse no início, eu já conhecia mais ou menos a palavra de Deus, né? Quando eu era criança, isso também não se usa mais, mas tinha um quadro na minha casa que minha mãe deixava lá na parede e tinha o caminho do céu e o caminho do inferno, né? Então aquilo nunca mais saiu da minha cabeça e eu falava, se eu ficar aqui, eu vou dançar. Se bem que tem gente hoje que fechou o inferno por conta própria, né? Não tem mais inferno. Não existe mais inferno, percebe? Ninguém vai para lá, que Deus é um Deus de amor, que ele não faz isso. Ó. O inferno foi feito justamente para Deus mostrar que aquele que não anda na presença dele é o lugar de justiça de Deus, entende? Não foi feito para o homem. O homem é que escolhe. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas acaba que o homem faz a sua escolha.
Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Eu entendo que depois que você aceita Jesus como teu Salvador, você não tem mais livre-arbítrio. Esse papo de falar, não, eu sou em Cristo, mas eu tenho livre-arbítrio. Não tem mais. Você é filho de Deus, entende? Deve se submeter a Ele. Você não tem mais esse livre-arbítrio que as pessoas pensam. Fora de Deus, você pode escolher. Se escolheu Jesus, então fique com Jesus, né? E aí foi o que aconteceu na minha vida. Eu já conhecia. E Deus, e o amor de Deus me seguiu o tempo todo. É possível que essas orações, entende? É possível não, é real. Essas orações é que moveu a mão de Deus sobre a minha vida. E eu me recordo que eu frequentava muito o Bexiga, né, que é aqui em São Paulo, para quem não é daqui, é um bairro aqui de São Paulo, e eu ficava nos bares lá do Bexiga, né? E um certo dia, eu já falei isso diversas vezes, já era quase de manhã, né, ou já era de manhã, e eu estava sentado num bar, né, no fundo do bar, e estava cheio de rapazes lá. Entrou um senhor, cheio de folhetos. Na época se fazia evangelismo com folhetos, né? Ele estava cheio de folheto no bolso do terno dele, e ele entrou e ele veio na minha direção. E eu, quando eu vi, eu já sabia que era um crente, né? Eu falei, puxa, esse crente não vai vir falar comigo, né? E ele veio. Passou por todo mundo. Ele pegou o folheto, entregou na minha mão e falou, Jesus te ama. E os meninos, os meus colegas, né? Eles sabiam que minha mãe era crente. Falaram, lá, vai levar para a casa da Bíblia. Porque eles entravam na minha casa, tinha Bíblia aqui, Bíblia lá, que chamava a minha casa de casa da Bíblia. Falaram, lá, vai levar para a casa da Bíblia e tal e tal. O homem entrou e deu um folheto só para mim. Eu peguei aquele folheto. O amor de Deus nos constrange mesmo, né? É muito amor de Deus. E aí eu olhei para aquele folheto e lógico que mexeu com o meu coração. Eu peguei, guardei, eu não tinha coragem de jogar fora. Guardei e aí fiquei aguentando, né? O pessoal tirar sarro da minha cara, debochar e tal. Mas aquilo mexeu com o meu coração. Uma outra vez eu estava em Pinheiros, tinha um bar em Pinheiros que a gente frequentava de sexta-feira, de sábado. E ao lado do bar tinha uma igreja presbiteriana, que eu nunca tinha visto, porque tinha uns pinheiros na frente da igreja assim. Como eu ia lá à noite, perto da madrugada, a igreja não ia estar aberta, né? Então, eu frequentava lá, bebia, e um dia nós resolvemos sair daquele bar que estávamos para ir beber em um outro bar. E quando nós íamos passando assim, tinha uma placa, uma lousa pequenininha, assim no pé da porta da igreja, e eu olhei e estava escrito lá, Jesus te ama. Daquilo foi para mim. Então, essas orações, Jesus começou a me cercar, porque só eu vi, eu olhei aquilo e olhei de imediato para todo mundo que estava do meu lado, e ninguém estava olhando, só eu vi aquela placa. Se aquela placa, eu não quero ficar espiritualizando, mas se aquela placa, ela de fato existia lá, ou se Deus colocou lá só para eu ver, eu não sei, mas eu li lá, escrito, Jesus te ama. Então, essas coisas mexiam comigo. Isso é fruto da oração, da Ruth, da minha mãe e dos irmãos, como eu estou te falando, né? Falando para vocês que eles clamavam a Deus por minha vida. Aí, o que esse Deus de amor fez? Ele começou a me cercar, entende? E então, em tudo eu era cercado. Eu estava num lugar, alguém falava do amor de Deus para mim. Eu disse para vocês, já por diversas vezes também, que eu frequentava um outro local. O dono desse restaurante falou para mim, menina, aqui não é o teu lugar. Eu falei, por que não é meu lugar? É lugar de todo mundo, estou pagando que nem todo mundo, estou bebendo, estou fazendo... Ele falou, aqui não é o teu lugar. E esse português, chamado seu Joaquim, dono do restaurante, ele tomava uísque, ele ficava vermelho. E ele falou, menina, aqui não é teu lugar. Bom, o tempo passou, eu fiquei nervoso com ele, briguei com ele e tal. E aí o tempo passou, eu me converti. Aí um dia eu estava no restaurante dele, eu fui comprar um house, eu não esqueço disso, estava indo para o culto, de terninho, com a Bíblia na mão, e eu entrei, eu nem lembrava mais disso. Quando ele me viu, que eu pedi o house, ele olhou a Bíblia e falou, eu não disse que aqui não era teu lugar, agora você está no lugar certo. Você vê que coisa? É coisa de Deus. Como é que um homem que tomava uísque, entende, ficava vermelho, fumava que nem não sei o quê, e ele falar isso para mim? É Deus. Isso foi cerco da oração que a Ruth e a minha mãe e os irmãos fizeram em meu favor.
E a minha vida foi sendo transformada a tal ponto de hoje eu ser pastor. Eu sou pastor junto com a sua mãe. A gente cuida de um grupo e juntos a gente caminha. Tudo isso foi o amor de Deus. Então, mas é uma história mesmo de Deus nos cercar e cercar minha vida, né? Porque a Ruth já era convertida. Colocar pessoas. Eu devo muito à minha mãe, eu devo muito ao pastor José Antônio Patriarca, que Ele teve foi paciência. fundamental, né? Foi fundamental na minha vida, de me orientar, foi a primeira pessoa que me colocou no púlpito para pregar. E se eu for ficar citando os nomes, tem o pastor Carlos Alberto Cacá, que é irmão da pastora Betty, que pregava para mim de manhã, tarde e à noite, me ensinava, ministrava, enfim, é muita gente, não dá para falar todo mundo, mas essas pessoas foram importantíssimas para a minha vida, para o meu caminhar, e ainda são, né? Não deixam de ser, né? E nos orientaram, e oraram por nós, né? O pastor patriarca que fez o nosso casamento, e a gente seguiu a nossa vida, congregamos com ele por muitos anos, e a gente está aqui até hoje, e agora a gente está aqui nesse podcast falando um pouco da nossa vida. Então, você, irmã, que tem um marido que não é evangélico, pode orar, que Deus vai ouvir a tua oração. Você está orando por alguém vir para a igreja? Continua orando, que Deus vai ouvir a tua oração. Eu estou aqui, eu sou fruto de oração, entende? Eu sou fruto de oração, porque eu amava viver no mundo, eu gostava de viver no mundo, eu não queria sair do mundo, mas o Senhor Jesus me trouxe e tem me sustentado até aqui. É isso, vamos embora agora. Para quem não queria falar, né? Falou bastante. Foi que foi, fez um monólogo agora. Aí, ó, tá então, vendo? Mas você falou para eu terminar a história, eu contei. E você, talvez, que esteja aí no mundo perdido, cuidado, hein? Talvez não tenha uma Ruth pra orar por você, igreja. Você se liga, hein? Que Jesus tá voltando. E assim, eu sou fruto dessa relação, né? Eu amo essa história. Eu sempre peço pra mamãe contar pra todo mundo, porque eu acho que eu, por muito tempo, eu achava, eu vou encontrar alguém, vou orar e vai se converter. E hoje eu entendo, né? Hoje eu sou uma adulta, minha mãe, na minha idade, ela já estava casada, você já me tinha até, né, mãe? E eu com 31 anos, e hoje eu entendo que, assim, é uma história particular, né? É algo que Deus fez pra vocês. Não quer dizer que todo mundo vai viver esse tipo de história. Mas uma coisa que é muito nítida é que o Senhor deixou a mamãe escolher, né? Se é isso que ela queria ou não. Também te deu um tempo de escolha, porque você também podia falar, não quero, e Deus não ia te condenar ao inferno por causa disso. As orações da mamãe tinham sido aproveitadas porque você já tinha se convertido. Mas o Senhor foi conduzindo passo a passo da história de vocês, né? O Senhor fez um bom encontro de vocês e dentro da vontade dele, né? E até permitindo que vocês falassem, eu quero isso, não quero isso. Então, assim, você que tá aí solteiro, tá esperando no Senhor, eu sei que é difícil, igreja. Eu sei. Não é fácil. Mas o Senhor tem um bom encontro para você com uma pessoa de Deus, com uma pessoa... E uma coisa que minha mãe fez, que eu acho muito válido, minha mãe não ficou com meu pai enquanto ele estava no mundo. Ela não deu um beijinho, ela não ficou de conversa, ela teve uma postura. E morando na casa dele como irmã, porque hoje em dia as meninas beijam primeiro e vai orar depois. Ou os meninos também. E isso não vai trazer ninguém para a igreja, né? Não vai trazer a pessoa para a igreja. Essa até é uma orientação dessa mente de hoje, né? Como é que você vai saber se ele é bom para você, se você não experimentar? Né? Não tem isso. Se é de Deus, se você tem fé em Deus, se você tem confiança em Deus, irmão, irmã, querido, você pode ficar tranquilo. O Senhor sustenta. Não tem esse papo de primeiro vamos experimentar para depois saber. E se não for? Aí joga no lixo? Joga fora? É o que o povo tá virando, né? Lixo, uma caçamba de um monte de gente, porque todo mundo passou por essa pessoa. Então, a gente tem que aprender que Deus tem uma pessoa, né? Ou tem gente que não quer casar, não quer ter família, quer viver pro Senhor, e isso também não é pecado. E a gente tem que entender que no tempo de Deus,
Talvez você esteja esperando igual eu mais de 30 anos, né? E as pessoas estão falando, nossa, você não vai casar, você não vai casar? Mas eu cresci num lar que eu sei que foi estabelecido pelo Senhor. E por isso eu espero tanto um lar que também seja meu, estabelecido pelo Senhor. Eu estou esperando o meu noivo que vai vir, né, pai? Agora até meu pai tá orando, que ele não queria tanto. Então, a ideia até ele tá orando agora. Esperar, né? Eu escolhi esperar. Até o meu pai tá pedindo pra eu casar, pra vocês verem como chegou o tempo, né, igreja? Que ele não queria tanto. Mas é a gente saber esperar em Deus mesmo, porque o Senhor é bom, né? Se nós vivemos uma família de 36 anos, né? Mas porque o Senhor estabeleceu e tudo que a gente vive e está para viver é porque o Senhor fez isso. O Deus viu numa menina de 15 anos favor para que ela orasse. E viu num moço que ninguém dava valor para que ele se convertesse e a gente se tornasse uma família. Amém. E glória a Deus por isso. Amém, né? Amém, amém. Igreja, a gente vai embora, porque já deu, né? Vambora, e nós costumamos dizer aqui em casa, eu e a Rebeca, que ele é o nosso orgulho. Vocês são meu orgulho. Amém. Deixa eu só pedir uma coisa pra vocês antes da gente terminar. O que vocês diriam, né, pra uma solteira igual eu, igual a filha de vocês, ou um menino solteiro? Vai orar. Eu tô orando, igreja, eu tô orando. Mas mãe, fala, o que você diria pra uma moça que tá esperando no Senhor, ou um moço que tá esperando no Senhor? Aguardar em Deus e buscar em oração, que Deus vai dar. Então, não tem muito segredo, sabe? Não existe uma fórmula, não existe... O segredo é ficar diante de Deus, orar a Deus e confiar que Deus... Se o próprio Deus diz que não é bom que o homem fique só, então ele tem realmente uma pessoa preparada para a sua vida. Então, não meter os pés pelas mãos, entendeu? Nem tudo que reluz é ouro. Prega essa palavra. Não é todo galanzinho, todo... Eu costumo falar para as meninas cristãs, esse papo de gatinho, sabe? Sai fora. Fala para ele ou para quem quiser. Fala, eu estou acostumado a viver com o leão da tribo de Judá. Você vem querer me trazer gatinho? Glória! Entendeu? Eu estou fora de gatinho. Eu quero o leão da tribo de Judá. Se aparecer, Deus vai mostrar. E o negócio é orar. É orar. Quando eu disse que a minha frase, eu nem tinha esse entendimento todo. É que eu não queria namorar, porque o mundo eu vivi com essa vida sem compromisso. Eu entrei na igreja, também tinha umas menininhas lá, meia, sabe, que só o sangue do cordeiro. Mas que isso, eu entrei na igreja ou eu tô lá no boteco do bexiga? Entendeu? Porque tinha umas que só o sangue. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero uma esposa. E essa foi a palavra. Esse negócio de falar, Deus, eu quero namorar, diga para Deus, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero uma pessoa que siga a vida comigo e que seja de Deus. Acabou. Eu pensei assim, falei e Deus, na hora, ele me respondeu, né? Naquele dia foi a confirmação, eu falei, é isso aí, eu não vou abrir mão e nós estamos aqui há 36 anos. E deu certo, né? E deu certo. Por quê? Porque tinha direção. Deus olhou no nosso coração e viu sinceridade no sentido de nós realmente... firmarmos o que a gente estava falando diante de Deus. Então Deus precisa ver essa sinceridade, porque, ai Deus, eu queria conhecer fulano. Deus fala, você quer conhecer? Você apresenta para ele. Fala, mas você quer um marido, você quer uma pessoa, uma mulher? A história é outra. A história é completamente outra. Deus vai preparar um companheiro, uma companheira, não é namorado. Eu não sei nem se na Bíblia está escrito namoro. Não tem namoro na Bíblia. Então, não tem. Não tem. Não tem namoro. Namoro é coisa nossa. É casamento. Se namora e pode deixar de ser. Você sabe, pai, que você tá falando isso e eu tô lembrando de uma palavra que você sempre ministra pra gente, né? Que a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Onipotente descansará. Então, a gente tem que habitar, né? Tem dias que são difíceis mesmo. Eu sou madrinha de uns 300 mil casamentos e toda hora eu vou em casamento sozinha. Eu fico sempre falando, Deus, eu não aguento mais ir em casamento sozinha.
mas eu sei que eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Né? Eu estou descansando à sombra do Senhor. E no momento certo, alguém que também está habitando no esconderijo do Altíssimo vai me achar lá no esconderijo do Altíssimo. Tem que se achar lá, porque se for fora de lá... Esse é o lugar. Exatamente. O pastor Silvério, que está aqui com a gente, que acabou de falar, ele fez uma... o que é aquilo ali? Uma live que você fez? Um Reels? Um Reels, acho que é um Reels. Então, que ele falou sobre o jugo desigual. Sim. E hoje as pessoas estão achando que isso é possível, sabe? A Bíblia diz que não tem luz, não tem comunhão com trevas. Ele até fez um comentário, né? Qual é a possibilidade, né, de uma live que ele fez aí atrás de você disso dar certo? Entende? De 50, ele usa essa expressão, você encontra um. Eu casei com uma menina que estava lá na vida torta, entendeu? Curtindo a vida dela, ela não tem culpa de nada, ela tá lá. Aí você, crente, vai lá e acha que Deus tem que converter. Quer dizer, você pega o problema e joga no colo de Deus. Deus, aí, peguei. É mais fácil os dois irem pro inferno do que um ir pro céu. A probabilidade é muito grande, entende? Então, é esperar no Senhor. Como foi dito, a sua está escondido lá na mão de Deus. Aliás, tinha o Clóvis, lembra, velho? O Clóvis, tinha uma irmã que falava: Clóvis, a tua mulher está na mão de Deus. Ele falou: manda ele soltar. E soltou, né? Porque o Clóvis casou. O Clóvis casou. E o Clóvis falava: não, fala para ele soltar então, tá na mão dele, eu quero a minha mulher. E ele casou. Então, o teu tá na mão de Deus, ele vai soltar já. Tá bom? Que o Senhor se apresse, né, Lelê? Mas no seu tempo, Senhor, no seu tempo. Deixa Jesus fazer. Então é isso aí. É isso, gente, foi isso. Esse foi o nosso Estúdio 3 de hoje, nossa série Lovecast. Pai e mãe, obrigada. Principalmente pai, que eu sei que você... Né? Glória a Deus. Obrigada por você ter se esforçado. Amém. Obrigada. Igreja, compartilha, comenta, clica no nosso sininho para você receber as nossas notificações. Segue a gente também no Instagram, no Facebook, a gente tá lá, Estúdio 3. E também quero te convidar para o nosso culto na Igreja Encontro Cristã. Nós estamos lá todos os domingos, às 10 da manhã, na Coronel Cezefredo Fagundes, 904. A gente tá esperando você, porque isso aqui se estende na igreja. Isso aqui que você tá vendo no nosso meio, se estende na igreja. E a gente tá esperando você para cultuar com a gente. Pai, mãe! Beijo! Obrigada! Tchau! Foi Mara! Beijo, igreja! Beijo!